Bem-vindos à sessão de lançamento do livro Altares da Memória, o advento das micro-histórias na periferia das periferias, da autoria da investigadora Assunção Melo. E iniciamos esta sessão com um belo momento musical, com uma peça do compositor Franz Liszt, interpretada pelo jovem pianista André Martins, de apenas 12 anos. O André começou a sua formação musical aos 7 anos e desde então já recebeu vários prémios, dos quais destaco o do ano passado, um segundo lugar no concurso internacional de Londres. Participou em diversas masterclasses de piano com músicos de projeção internacional, como é o caso de Adriano Jordão ou da jovem canadiana de origem chinesa Claudia Chan, uma das mais surpreendentes intérpretes da música contemporânea. Este talentoso jovem tem raízes familiares nos altares. A mãe, a avó e bisavós maternos são altarenses. O André é ainda sobrinho neto do Joaquim Caetano Martins, um homem com um percurso de vida ligado à música e um dos informadores da Assunção Melo para o livro Altares da Memória. Obrigada, André. E por falar nos informadores, vejo que na terceira fila está o Sr. Faria, que em janeiro passado fez 100 anos e que deu certamente um valioso contributo para este livro da Assunção Melo. Parabéns, Sr. Faria. Estamos aqui a celebrar o lançamento de um livro sobre a história dos altares, 16 dias depois das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Tal circunstância reforça o valor que a história e a memória dos lugares, das pessoas e dos acontecimentos têm para a construção de sociedades livres, justas e equilibradas. Agita a consciência de que olhar para trás pode evitar erros e permitir melhores escolhas. E foi uma escolha da Junta de Freguesia dos Altares a registar em livro a história deste lugar. Vamos ouvir Cidália Parreira, a Presidente da Junta de Freguesia, que se empenhou na publicação do livro Altares da Memória. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a este serão. Saúdo calorosamente o professor Dr. Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, professor Dr. Luís Fagundes Duarte, filho desta terra e nosso orador convidado, Dra. Assunção Melo, a autora desta obra, Maria da Conceição Rocha, como a gente conhece a São Rocha, o Sr. Moisés, demais entidades convidadas, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, caros altarenses. É com imenso orgulho e satisfação que nos reunimos neste momento tão especial para celebrar o lançamento do livro Altares da Memória, o advento das micro-histórias na periferia das periferias de Assunção Melo. Gostava, antes de mais, de partilhar convosco a inspiradora jornada que nos trouxe até este momento. Há cerca de 8 anos, impulsionados pela paixão e pelo nosso passado e pelo desejo de preservar as nossas histórias para gerações futuras, a Junta de Freguesia iniciou um projeto ambicioso, o registro da história dos altares. Com o intuito de transformar esta visão em realidade, procuramos uma mente talentosa, comprometida, alguém que não apenas captasse a essência da nossa freguesia, mas que a transpusesse para as páginas de um livro de forma magistral. Foi então que convidamos a doutora Assunção Melo para liderar este projeto. Desde o primeiro momento ficou evidente o seu compromisso inabalável, a sua dedicação incansável em trazer à luz as histórias e os segredos dos altares. Entre altos e baixos, períodos de intensa atividade e momentos de reflexão, chegamos finalmente à conclusão deste projeto. Hoje, com imenso orgulho e alegria, apresentamos a todos vós Altares da Memória. Este livro não é apenas uma coleção de factos, é um testemunho do amor, da resiliência da nossa comunidade, uma celebração das nossas raízes
e uma homenagem àqueles que moldaram o nosso caminho. Que este livro seja mais do que um registro do passado, que seja uma fonte de inspiração para as gerações vindouras, um lembrete do poder transformador das histórias e da importância de preservar a nossa identidade coletiva. Espero que este livro seja do vosso agrado e que este serão seja um momento a recordar. Para finalizar a minha intervenção, quero apenas, em meu nome e dos meus colegas de Junta de Freguesia, o Lúcio Sousa e o Sr. Salvador Lopes, expressar os nossos profundos agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que participaram e contribuíram para esta obra. Apesar de não os citar a todos individualmente, quero que sintam o nosso agradecimento e reconhecimento, pois foram sem dúvida essenciais para a concretização deste momento. Quero um agradecimento à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na pessoa do Sr. Presidente Álamo de Menezes, por mais este apoio e pela incansável disponibilidade com as famílias. Ao professor Dr. Luís Fagundes Duarte, por ter aceito este nosso convite para apresentar o livro que hoje lança, à Ação Rocha, por ter aceito o nosso convite em apresentar a nossa sessão, ao Sr. Moisés Mendes, que é uma referência da cultura na nossa freguesia e que nos vai presentear com leitura de pequenos certos do texto. Ao André Martins, este pequeno grande talento, também com uma costela altarense, pela sua excelente atuação ao piano. Ao grupo coral da nossa paróquia e à Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus dos Altares, pela interpretação que farão do hino da Freguesia dos Altares. Aos João Mendes, à Senhora Maria Aurora Rocha, que como sempre foram incansáveis, o João a preparar todo o som, a Senhora Aurora na decoração e nos arranjos florais. Aos funcionários da Junta de Freguesia, colaboradores e apoiantes do dia-a-dia, em especial a Carla Gonçalves, Marisa Ribeiro e Vanessa Costa, pela sua intervenção mais ativa neste evento. A todos os que tiraram do seu tempo para nos acompanhar. E por fim, agradeço à Assunção Melo por ter gerido com tanto empenho este projeto. Nestas minhas palavras de agradecimentos, eu gostava de expressar a minha alegria por ver tanta gente motivada e dedicada, que não nos deixa esquecer que a união de uma comunidade é o seu bem mais precioso. Da Junta de Freguesia dos Altares, um obrigado a todos. Estamos aqui com a senhora Presidente aqui dos Altares. Mais um evento, mais um dia de muita felicidade. Este livro traz muito para si e para a freguesia. Muito boa noite. Este livro traz muito. Foi um longo período de trabalho, mas o resultado final é excelente e vem enriquecer muito aquele que é a nossa história e conhecermos a nossa história e ficarmos com o registro da nossa história. Como foi preparar tudo isso? A ideia nasceu da Junta? Como foi a senhora autora Assunção Melo que escolheu as pessoas? Como é que isto tudo funcionou para que chegasse a esse remate final? Olha, isto já vem com 8 anos. 8 anos de trabalho, não sempre de trabalho intensivo, nem consecutivo, mas 8 anos. A ideia surgiu da Junta de Freguesia de então. Convidamos a Assunção, ela logo da altura abraçou o projeto e achou, aliás, ela já no dia já começou com uma data de ideias que nós já percebemos que ia ser uma grande obra, exatamente. Depois deixamos lá à vontade para que ela gerisse e contactasse, fizesse o seu trabalho de investigação à sua vontade. Quantos exemplares é que mandaram fazer? Está a ter muita procura? Sei que muitas pessoas na América e na diáspora vão gostar de ver, vão gostar de ler. Nesta primeira edição são 650 exemplares, muito embora já deixamos preparados para umas futuras edições que contamos de editar. Vamos a ver se as pessoas gostam, porque as pessoas, nós começamos a publicar no Facebook, que há do lançamento, e tem havido já muita procura, muita gente a perguntar pelo livro, o preço do livro, onde é que adquire o livro. E já agora quanto é o preço do livro? O livro são 20 euros. Muito bem, também quero comprar um porque acho interessantíssimo. Também quero saber mais um bocadinho da história. É sempre bom nós sabermos mais um pouco.
A sua felicidade é total, mais uma vez. A gente tem feito várias entrevistas, sempre com um sorriso, sempre com... Este evento é de facto enche a alma completamente. Completamente. Eu estou muito satisfeita e eu tenho um orgulho enorme de fazer parte deste projeto que está aqui neste momento, que para mim é histórico. Uma mensagem para os nossos da diáspora. Uma mensagem assim para a habitual, é que nos venham ver. Nós temos já agendado uma apresentação deste livro para as Sanjoaninas e estamos já a preparar uma nova apresentação aqui na freguesia pelo verão, precisamente para que os nossos imigrantes estejam cá e possam participar. Sim, senhora. Muito obrigado. Agora está na hora de estar a chegar muita gente, vai receber os seus convidados. Muito obrigado por o convite e muito obrigado também por este excelente trabalho. Muitos parabéns à Junta de Freguesia dos Altares. Muito obrigada. Vamos ficar por aqui. Cidália Parreira, Senhora Presidente da Junta da Freguesia dos Altares. Neste livro, a Assunção Melo faz referência à biblioteca pública fixa que a Fundação Gulbenkian teve nos Altares de 1963 a 2004. A este propósito, permitam que partilhe uma memória pessoal da primeira bibliotecária que morreu no final do ano passado aos 95 anos. De acordo com o seu relato, o jovem dos Altares que mais frequentava a biblioteca era o José Gabriel Álamo de Menezes. Ela falava com entusiasmo do seu interesse pelos livros e pelo conhecimento. Concluía sempre o seu comentário dizendo que não conhecera outro jovem tão inteligente. De aluno brilhante passou a professor universitário, doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente. O chamamento da política aconteceria mais tarde. O professor Dr. Álamo Menezes tutelou, como secretário regional, as pastas da Saúde, Educação, Cultura, Ciência e Ambiente. Foi eleito, como todos sabem, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo em 2013, cargo que desempenha até hoje. A sua capacidade de trabalho, visão e potencial político são qualidades reconhecidas não só pelos seus pares, como também pelos seus adversários políticos. Há dias, recordo, um autarca açoriano de outra ilha e de outra cor partidária afirmou publicamente que o professor Álamo Menezes é seu conselheiro. Por isso, resta dizer, é uma honra tê-lo entre nós. Professor Dr. Álamo Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, entidade que patrocinou o livro Altares da Memória. Muito obrigado. Depois disto estou aqui todo babado, vou ter alguma dificuldade em falar. Bom, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhora Autora deste livro, caro colega Luís Fagundes Duarte, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me apenas umas palavras muito breves. Primeiro, de agradecimento. Agradecimento à Junta de Freguesia pelo empenho que colocou na edição deste livro. Nós temos vindo, nós município, temos vindo com a colaboração de todas as juntas de freguesia que assim o entenderam, a tentar produzir este tipo de obras um pouco por todo o concelho e a tentar também, de uma forma um bocadinho mais central e em boa parte em colaboração com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, reeditar e editar um conjunto de obras que possam servir de referência ao nosso autoconhecimento. Na verdade, só quando nós nos conhecermos a nós próprios é que seremos capazes também de encontrar os caminhos que nós, enquanto indivíduos, mas nós, enquanto sociedade, principalmente, precisamos de encontrar. E esse é um trabalho que fica melhor quando feito assim, feito pelas comunidades locais, quando se consegue encontrar pessoas que, para além de serem capazes de fazer a necessária investigação, também têm uma relação direta e imediata com as pessoas de cada uma das nossas freguesias, que são capazes de recolher não apenas aquilo que são os documentos e fazer não apenas um trabalho de história, porque estes trabalhos que têm vindo a ser publicados, e este em particular, não é puramente uma obra de história no sentido científico do termo, é mais um trabalho em que junta, obviamente, uma componente de história, mas muito, e talvez ainda muito mais do que de história, uma componente da recolha da memória da própria comunidade. Quando se vai lendo o livro, nós vamos encontrando ali as memórias que nós, enquanto membros desta comunidade, e eu também sou membro desta terra e desta comunidade, nós vamos sentindo. Eu, ao ver as fotografias, estava a ver ali caras e pessoas de quando eu era criança, de quando eu era jovem,
estava de alguma maneira a ser transportado no tempo e a encontrar essas memórias, porque estes são livros que também são de memória. Depois estes livros também, este livro em particular, também tem outra característica, é um livro que descreve a freguesia, descreve o território. Durante uns tempos houve uma forma de fazer isto, que eram as coreografias que se faziam. Ele é um bocadinho isto, é um misto da coreografia dos altares com outros aspectos, tais aspectos da memória e também muito de etnografia, já que vai aparecer e aparece ali muito daquilo que é o património material nosso, as histórias, os contos, as tradições, enfim, tudo aquilo que acontece. E de facto estes livros, e este livro em particular, é isso mesmo, e da parte do município, mais uma vez, muito obrigado à Junta de Freguesia, muito obrigado à Ação, muito obrigado a todos aqueles que emprestaram a sua memória a ela, para que ela a transpusesse para o livro e nos desse esta obra que creio que ficará aqui para orgulhar os altares e, em particular, será com certeza um orgulho para a sua autora, a quem eu dou os parabéns e faço um muito grande agradecimento pelo enorme trabalho. Estamos a falar de muitas centenas de páginas, com certeza deram muito trabalho e, felizmente, também deram um excelente produto que aqui está. E, finalmente, um agradecimento também àqueles que, ao longo dos tempos, foram capazes de trazer estas nossas comunidades até aqui. Nós, quando olhamos para trás e quando olhamos para aquilo que os altares eram há umas décadas atrás, vemos uns altares que cresceram culturalmente de uma forma espantosa. Não me parece que nos tempos em que a Sra. Maria da Conceição e a sua biblioteca, já agora a mãe da nossa apresentadora, e a sua biblioteca aqui estavam, não me parece que nesses tempos fosse de adivinhar que nós estaríamos hoje aqui com um jovem que toca piano de forma maravilhosa, com alguém que escreve tão bem e é capaz de fazer investigação, com, enfim, tudo isto que foram as conquistas destes anos, e em particular, e porque estamos num ano em que também celebramos os 50 anos de 25 de Abril, foi esta maravilhosa caminhada que a nossa sociedade fez nestes últimos 50 anos. Foram 50 anos que nos permitiram atingir patamares que naqueles anos distantes não me parecia possível, nem sequer parecia provável. Mas a verdade é que aqui estamos e é um orgulho estar aqui hoje convosco. Muito obrigado e muitos parabéns à autora e à Junta. Há pouco, a falar com o Dr. Facundo Duarte, ele dizia que era um incentivo para a Câmara começar agora a apoiar várias freguesias a fazer a sua história. É um excelente exemplo de uma freguesia que pensa neste livro. Bom, neste momento, uma boa parte das freguesias do Concelho de Angra ou já publicaram ou estão em fase de elaboração. O município resolveu apoiar todas as juntas de freguesia que quisessem fazer e o incentivo tem vindo a funcionar. Portanto, as coisas começam a encaminhar-se no sentido de cada uma delas ir produzindo a sua própria memória. Claro que os livros não são todos da mesma tipologia, variam muito em função dos autores e em função da abordagem que é feita, mas este tipo de livros que está entre a história local e a descrição, aliás, há uma tipologia que saiu de moda, mas que está a voltar, que é, antigamente chamava-se isto de fazer a coreografia do local, e nós estamos realmente com memórias que são de caráter coreográfico, ou seja, vão descrevendo aquilo que é o território e a estrutura da própria freguesia, e ao mesmo tempo tem uma componente histórica e uma componente etnográfica que enriquece a obra. Há pouco estive a falar também com a Sra. Presidente da Junta, ela está felicíssima, vê-se nos olhos que ela está muito... É sempre bom estes eventos, é sempre bom participar, é sempre bom dar um aconchego aos presidentes de junta. Claro, as juntas de freguesia são um elemento essencial na governação autárquica. Sem juntas de freguesia não se consegue de maneira nenhuma ter uma presença no território adequada e nem aquela proximidade que as câmaras municipais devem procurar. No caso do Concelho de Angra, com 19 freguesias, é como se nós tivéssemos 19 colaboradores, que são a extensão da atividade da Câmara em cada uma delas, servindo para levar até à Câmara aquilo que são as necessidades e também trazer as soluções que é preciso. Há bocadinho falou na presença das juntas de freguesia, também fala aqui na presença de hoje de muita gente aqui na sociedade. Isso é um orgulho enorme,
o interesse que essas pessoas têm. A verdade é que estes livros, em todas as freguesias em que têm sido publicados, têm conseguido atrair o interesse da população e são dos livros que acabam por ter maior saída, porque não são apenas aqueles que cá vivem, mas também o enviar o livro a um parente ou a alguém que vive fora e que quer ter uma memória da sua freguesia. Portanto, isto são livros que têm uma enorme procura. É uma boa oferta. É uma boa oferta. Ainda não, o Natal ainda não está perto, mas vem aí, está na altura de comprar o livro, fazer o stock para enviar quando chegar a época de Natal. Sr. Presidente, muitos parabéns pelo apoio que tem dado no seu Conselho. Eu também gostaria agora de finalizar sempre com essa mensagem para os nossos da diáspora. Bom, eu acho que a mensagem é uma mensagem que procurem o livro, que procurem incentivar também as suas freguesias a fazer o mesmo, aquelas que ainda não fizeram e que não fizeram, e estes livros são fundamentais para o nosso autoconhecimento. Nós, sem nos conhecermos a nós próprios, teremos dificuldade em saber quem somos e saber para onde é que queremos ir. E por isso cada comunidade que publicam destes livros dá um passo nesse sentido, e esse é um passo que tem que ser feito não apenas para aqueles que estão cá, mas também para aqueles que estão fora e, em particular, para aqueles que, nesta altura, já têm filhos e netos nascidos fora daqui, aos quais querem mostrar o sítio de onde vieram. Isto é um instrumento precioso para isso, com as belíssimas fotografias que tem e com uma descrição da freguesia que, com certeza, fará despertar memórias. Sr. Presidente, muito obrigado. É sempre um gosto falar consigo. Amigos, é isso assim. Estamos por aqui, estamos a continuar a dar e à diáspora, ao nosso canal, ao Manuel Caneta Vídeo e à Rádio Televisão Artísia, tudo o que bom fazemos aqui nas nossas ilhas. É um gosto enorme estar aqui deste lado. Um abraço, continuem connosco. Como referiu o professor Alan Menezes, a Assunção Melo dá conta neste seu livro que os altares sempre tiveram anos de muita atividade cultural cujo impacto ainda perdura. E essa dinâmica cultural foi-se desenvolvendo através do teatro, da música, das danças e bailinhos de carnaval, da filarmónica, e isto apenas para mencionar alguns exemplos. No entanto, a manifestação cultural com maior longevidade na freguesia é a Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus, fundada em 1879. É a quarta mais antiga em atividade contínua na Ilha Terceira. Com tamanha longevidade, a Filarmónica, que foi desde sempre uma escola de música, teve, e como é expresso no livro, inúmeros regentes. Entre eles, Manuel Gonçalves Duarte, mais conhecido por Manuel Veiga, também compositor, natural dos Altares e pai do orador desta sessão, pai do professor doutor Luís Fagundes Duarte. Natural da vizinha Serreta, o professor Luís Fagundes Duarte é doutorado em Línguas e Literaturas Românicas. Além de linguista, um dos maiores especialistas em Portugal, é professor universitário, escritor, crítico e historiador literário. É igualmente especialista nas obras de Vitorino Mésio, Fernando Pessoa e Essa de Queiroz. Curiosamente, os dois maiores especialistas na obra de Essa de Queiroz são terceirenses. Um nasceu na Rua da Pereira, em Angra do Heroísmo, o professor Dr. Carlos Reis. O outro na Serreta, o nosso orador, o professor Dr. Luís Fagundes Duarte. Publicou mais de 20 livros e de 100 artigos científicos e proferiu conferências em universidades de vários países do mundo. Como político, foi diretor regional da Cultura, deputado à Assembleia da República pelos Açores e secretário regional da Educação, Ciência e Cultura. Numa das suas notas biográficas é referido que atualmente vive entre Lisboa e a Terceira. Hoje está na Terceira, nos Altares. Bem-vindo a este encontro com as nossas memórias, que de alguma forma são suas também. Boa noite. Eu vou fazer o que fez o professor Alan Menezes, dizer que ficaria um bocadinho babado com essa apresentação, mas aí já seria demais. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, não só da sua qualidade de Presidente da Câmara, mas também de altarense. Eu sou Presidente da Junta de Freguesia dos Altares, que com os seus com os que antecederam no cargo, tiveram a ideia e criaram as condições para que a Assunção Melo
fizesse este livro. Quero também cumprimentar os Estados-membros, não digo da mesa, mas do palco, e, se me permitem, quero cumprimentar o André. Ele, como eu, é neto desta freguesia. Eu não nasci aqui, mas o meu pai nasceu, acho que é o teu caso. E, de facto, o André representa aqui o futuro. Este livro fala do passado, mas, curiosamente, a Assunção Melo, de vez em quando, está a puxar para o presente. Ela olha para o passado, mas está sempre a pensar o que são os altares hoje, o que é que vai acontecer. E embora o André não seja aqui, não viva aqui na freguesia, é um exemplo do potencial da nossa juventude, que é que vão garantir o futuro. Daqui a uns anos, quando nós já todos estaremos noutra dimensão, ele estará aqui, ele e os da sua idade, estarão aqui a garantir o futuro e a repetir, de certa maneira, aquilo que os mais velhos fizeram e que vai ser continuado. Por isso, parabéns pelo teu trabalho, pela tua qualidade e pelo teu futuro. Cabe-me a honra de fazer a apresentação nesta freguesia dos Altares e neste salão da Sociedade Altarense do Sagrado Coração de Jesus, de um belo livro que tem por título Altares da Memória, um título magnífico, pois tem um subtítulo um bocadinho mais complicado, mas quando lerem o livro vão perceber porquê, que é O Advento das Micro-Histórias na Periferia das Periferias. Este livro é um livro de história, mas é sobretudo um livro de pequenas histórias, de pessoas, de pequenos acontecimentos, etc. Da autoria de uma ilustre filha desta freguesia, a doutora por extenso, portanto, mesmo com tese de doutoramento, Assunção Melo, que o escreveu a pedido da Junta de Freguesia de Altares. E sinto-me honrado por 4 razões principais. A primeira é porque eu próprio sou uma espécie de neto dos Altares, por conta do meu pai, já aqui referido, Manuel Gonçalves Duarte, conhecido por Manuel Veiga, era daqui natural, ter nascido e sido criado numa pequena casa no outeiro, que ainda existe, no outeiro de São Mateus, junto ao local onde existiu a ermida mais antiga destas bandas da ilha, anterior ao ano 1557, de acordo com o que diz a Assunção, e infelizmente já desaparecida. Algumas das mais doces recordações da minha infância passaram-se naquela casa do outeiro, que ainda se mantém na posse da família. Minha tia Teresa, aqui presente, e a minha prima Mariana, com o seu marido e filhos. A segunda razão é porque foi nesta sociedade, também como já foi referido, que o meu pai, pelos finais da década de 1920, aprendeu música, tendo sido membro desta filarmónica, com a qual continuou a colaborar ao longo de muitos anos, inclusive como regente ocasional, mesmo depois de ter fixado residência na Serreta. Esta sociedade era assunto de muitas conversas em casa dos meus pais, sobretudo, e se me permitem os mais velhos, espero que não fiquem zangados comigo, daquela grave divisão social que aconteceu aqui nos Altares, com a criação de uma outra filarmónica, São Paulo, por dissidência desta do Sagrado Coração de Jesus. Lembro-me que os partidários da primeira, portanto, da primeira que eu referi, eram designados por saiotes, numa referência direta e sarcástica ao fato de ela ter sido criada sob os auspícios do pároco, o grande padre Inocêncio Bento, enquanto os outros eram designados por terroristas. E porquê? Esta palavra então era aplicada, estávamos em 1960, em princípio dos anos 60, no contexto, era a palavra que era utilizada para designar os africanos que estavam a lutar pela sua independência. Eram os terroristas na perspectiva dos portugueses. E, curiosamente, os altares aqui saltaram para a atualidade e transformaram um pequeno conflito local à luz de um conflito internacional, digamos, que era a guerra colonial que estava naquele momento a começar em Angola. Também foi neste salão que eu, pela primeira vez, vi cinema e assisti a espetáculos de comédias, como se dizia na altura. A terceira razão, lá tem a ver com a autora, para começar, é que, vejam lá, ainda somos primos.
na medida em que o bisavô paterno dela era irmão do meu avô Francisco Correia de Melo. Mas eu também só tomei consciência que a senhora Presidente da Junta de Freguesia também é a minha prima nessa questão. Portanto, sinto não só em casa como em família. E lembro muito bem, uma das experiências da minha infância e adolescência era o Sr. João Leonel, que era filhado do meu pai, e lá em casa, nós também, havia uma grande convivência familiar. E muito à maneira dos altares, quando nós da Serreta vinhamos cá, crianças, o meu pai dizia sempre: pede a bênção àquele tio, pede a bênção àquele tio. Eu não sabia quem era, porque aqui nos altares, muito mais do que na Serreta, beijava-se a mão e pedia-se a bênção ao primo em terceiro grau do avô, etc. Não é? E, portanto, eu pedi muitas vezes a bênção ao avô da Assunção e da Sra. Presidente da Junta. A última das razões para me sentir honrado é que encontro neste livro, que resulta de um enorme trabalho de investigação histórica e etnográfica, uma grande quantidade de informações muito bem documentadas sobre factos e pessoas que eu não conhecia ou conhecia mal e que, de certa maneira, têm a ver com os antecedentes da minha história familiar. Uma história que, num meio pequeno e fechado como o nosso, acaba por ser a história de todos nós. Afinal, acabamos todos por ser primos uns dos outros. A doutora Assunção Melo é licenciada em História da Arte e pós-graduada em História da Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, que foi a minha casa, onde eu fui professor desde 1982 até 2020. Infelizmente, quando a Assunção frequentou a faculdade, eu estaria aqui na DRAC, ou na Assembleia da República, não, já não sei, portanto, não estava no ativo diretamente da faculdade, não tive o prazer de me cruzar com ela. É doutorada em História da Arte pela Universidade de Évora, ainda investigadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com a Universidade dos Açores, e do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora. É técnica superior do Museu da Angra do Heroísmo e ainda docente convidada da Universidade dos Açores, do Polo aqui de Angra. Eu pergunto como é que a Assunção, com tudo isto, ainda teve tempo para fazer isso. Mas se virmos bem as coisas, está tudo bem. Da sua área de conhecimento, a doutora Assunção esboça-se, em conferências e reuniões científicas. Por tudo isto, numa futura edição deste livro, ou em outro que se faça e que evoque personalidades ilustres dos Açores, ela ocupará, certamente, um lugar de merecido relevo. Mas, tal como dizia o grande Voltaire, os belos espíritos atraem-se uns aos outros. A Assunção tem ao seu lado, como marido, o pintor e músico Rui Melo, que é, na minha opinião, um dos mais interessantes e completos artistas contemporâneos dos Açores. Mas vamos ao livro, que é a grande razão deste nosso encontro e ao espírito que ele preside. Ainda nos finais do século XVIII, José Francisco Correia da Serra, conhecido como Abate Correia da Serra, um grande iluminista, diplomata e cientista português, fundador da Academia das Ciências de Lisboa, escreveu o seguinte, e vou citar: o primeiro passo de uma nação para aproveitar suas vantagens é conhecer perfeitamente as terras em que habita, o que em si encerram, o que em si produzem, o de que são capazes. As artes todas não são mais do que uma aplicação do conhecimento da natureza às nossas precisões e utilidades. Ou seja, na opinião iluminada de Correia da Serra, todas as artes, e a artes era a designação que no seu tempo e até muito recentemente, se aplicava a todas as técnicas e atividades profissionais humanas que requeriam conhecimentos especializados. Eu ainda me lembro do meu pai dizer que tinha ido dos altares para a Serreta para aprender a arte de marceneiro. Todas as artes, ou seja, todos os saberes resultam da necessidade de conhecer a natureza e adaptá-la e transformá-la de acordo com as nossas necessidades. É por isso que as nossas casas, a organização dos nossos terrenos agrícolas, por exemplo, ou a nossa arte culinária, são diferentes das de outras regiões do arquipélago, do país e do mundo, que
tem outras características às quais as pessoas, para poderem sobreviver, tiveram que se adaptar ao longo dos tempos. Essas diferenças chamam-se cultura, tal como um velho professor meu definia. O professor António José Saraiva dizia: cultura é tudo o que não é natura. Ou seja, é o resultado da transformação da natureza pela ação do homem e em seu proveito. E assim entramos num livro que é, como é dito no título e no subtítulo, Altares da Memória, o Advento das Micro-Histórias da Periferia das Periferias, tem por objetivo recuperar e afirmar a memória da comunidade humana que há cerca de meio milénio se estabeleceu, desenvolveu e permanece viva e ativa nesta região da Ilha Terceira, recordando um conjunto de histórias, de personalidades e de características geográficas e culturais que tornam a freguesia dos Altares diferente de todas as outras, mas sem nunca se perder a noção de que é a partir das características específicas desta freguesia, e o mesmo se diria para todas as outras seus congéneres, que se pode fazer a história da ilha, do arquipélago e do país. São as micro-histórias que, no seu conjunto, fazem a história. Assim, a Assunção Melo investigou e reuniu informações preciosas sobre um lugar que, desde há vários séculos, viria a ser conhecido pelo nome do santo patrono da paróquia associado ao nome do lugar, São Roque, patrono dos Altares do lugar, como Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, já agora se me permite. Continuando depois pela referência aos primeiros povoadores, sobre os quais existe muito pouca documentação, pelo património natural, pelos acidentes geográficos, pelos nomes dos lugares, pelo património cultural, móvel e imaterial, pelo papel desempenhado pela freguesia e os seus habitantes na vida política, social, religiosa e até militar da Terceira, pelas instituições sociais e culturais, pela atividade económica, pelas personalidades ilustres naturais da freguesia e por um conjunto de curiosidades ou micro-histórias locais que ilustram o que é ser altarense nos costumes e na maneira de estar no mundo. E que torna os altarenses diferentes dos habitantes de outras freguesias, quando vistos de fora. Nós, normalmente, quando falamos da nossa freguesia, pensamos que tudo o que lá existe é bom, a nossa música é melhor, a nossa comida é melhor, a nossa alcatra é melhor, etc. Mas não é isso que define a qualidade da freguesia. O que define a qualidade da freguesia é o que os outros, das outras freguesias, veem em nós. Diz, nos altares, faz assim, etc. É aí que vemos qual é a diferença. Por exemplo, quando eu era criança, as pessoas da Serreta referiam-se aos habitantes dos altares e também do Raminho como tabaréus. Uma palavra oriunda das línguas indígenas do Brasil e que, segundo os estudiosos, significava, entre outras coisas, aquilo que é de outra aldeia. E recordo-se que até 1855 a freguesia dos Altares, que até 1878 incluía o Raminho, ou seja, todo o território que fica entre a Ponta da Baleia ou da Serreta e a Ponta Negra dos Pescadores, fazia parte do conceito de São Sebastião, funcionando assim como uma espécie de cunha a separar os conceitos de Angra e da Praia. O que nos leva a pensar, provavelmente, que em algum momento da história se terão instalado aqui alguns imigrantes expulsados do Brasil, estão aqui historiadores presentes que explicarão isso melhor, os quais teriam um poder tal que terão deixado marcas na maneira de falar dos habitantes da freguesia. Hoje não se nota porque a televisão e a escolaridade, etc., foram esbatendo as diferenças, mas eu lembro, quando era criança, nós identificávamos perfeitamente as pessoas dos Altares e do Raminho pela maneira de falar, pelas características da pronúncia e até de expressões, de palavras que não eram usadas na Serreta e nas 12 Cobeiras, etc. Era por isso que eram os tabaréus, ou seja, vistos de fora. Eram os de outra freguesia. Fosse como fosse, este é apenas um exemplo de como os Altares e as suas gentes tinham e têm uma identidade própria que os distinguem dos de outras freguesias. E se isso deve ser investigado, este livro já desempenhou para tal um papel fundamental.
Ao longo das suas 550 páginas, a resultado de um trabalho intenso que durou cerca de 8 anos, o livro da Assunção Melo apresenta uma estrutura interna clássica e de inspiração académica, ela tem formação académica, porém adaptada à matéria de que se ocupa. A origem e a evolução de uma comunidade humana, nas suas dimensões geográfica, geológica, económica, cultural e social. O livro é dividido em 14 capítulos, quase todos eles divididos em vários subcapítulos, seguindo um modelo científico, como é natural de uma autora com investigação e obras científicas já provadas, partindo da observação dos factos e dos documentos, quando os há, formulando hipóteses, discutindo-as, por vezes em contraponto a outras hipóteses diferentes formuladas por outros autores. Por exemplo, a origem do nome Altares, o nome da freguesia. Há duas teorias, possivelmente, ambas poderão ser verdadeiras, ambas poderão ser falsas, não sabemos. O que interessa é que alguém pôs estas hipóteses e nós acreditamos que é possível que tenha sido assim. Seja os altares dos Altos Ares, seja os altares do Pico Matias Simão. Aliás, a Assunção dá-nos aqui uma informação, eu sempre conheci o Pico Matias Simão, mas ela dá outro nome para conhecer Simão. É curioso esta diferença. Portanto, ela levanta hipóteses, discute-as, por vezes em contraponto com outras, de outros autores, chegando, por fim, a conclusões que, no entanto, e em certos casos, devido à falta de documentação, deixa em aberto. Porque a ciência é, por definição, e, enfim, a gente pode não concordar, mas eu cada vez mais fico com essa ideia, é a arte da aceitação do efêmero. Todas as certezas, mesmo nas chamadas ciências exatas, são certezas só até que outra certeza diferente se comprove. Assim, a autora começa por identificar muito brevemente a Junta de Freguesia de Altares, na medida em que é esta instituição oficial que identifica a freguesia do ponto de vista político e administrativo, tendo, além disso, um papel importante em articulação com o município na resolução dos problemas da comunidade, procurando os meios possíveis e adequados para satisfazer as necessidades da população. Eu creio que a Junta de Freguesia não pediu a Assunção para ela pôr a Junta de Freguesia à cabeça do livro, mas a Junta de Freguesia é de facto a representação, a emanação da população e é que tem esse poder, digamos, de dar uma visibilidade às tais características próprias da comunidade. De seguida, e ao longo de 12 capítulos e de cerca de 450 páginas de texto, a Assunção ocupa-se da origem remota do lugar, que ficaria conhecido por Altares, antes ainda de ser uma paróquia, até ao século XIX, portanto, até o liberalismo. Paróquia e freguesia eram a mesma coisa, aliás, o termo freguesia, que hoje é aplicado para a administração civil, é que devia designar aquilo que nós designamos por paróquia, porque freguesia eram os filhos, veja uma expressão latina, filhos da igreja, portanto as pessoas que viviam à volta da igreja. Mas pronto, ao longo do tempo usava-se tanto freguesia como paróquia, sobretudo paróquia, e depois é que foi definido e foram distinguidos as duas designações, apresentando os dados conhecidos acerca da história do nome do lugar, desde os seus primeiros povoadores ou dos grandes proprietários das terras até à situação atual. Eu suponho que a Canada do Rego tem a ver com a família, terá a ver com a família Rego, não sei, mas a Ribeira da Pampalona com certeza tem a ver com os Pampalonas, etc. Portanto, grandes famílias de proprietários. Do património natural e o seu aproveitamento para o usufruto da população, do património das águas, em que a freguesia é particularmente rica, do património imóvel e integrado, ou seja, os edifícios construídos para a habitação, para o culto religioso, para as atividades culturais, para o uso agrícola e para o conforto da população, incluindo os estilos arquitetónicos. Por exemplo, a igreja paroquial neogótica ou o
uma sala paroquial inspirada nas casas do chamado estilo português do arquiteto Raul Lino. E as características adequadas às respectivas funções e utilizações, que é o tal património integrado, como é o caso dos passos, do Império e da Despensa ou do Museu Etnográfico. Os objetos mais preciosos que constituem o património móvel, no caso, apenas obras de arte da Igreja. O património imaterial, que são as tradições, costumes, mitos, registando épocas locais de algumas lendas e versões do romanceiro velho tradicional português, matéria de que um ilustre natural dos altares, o professor Manuel da Costa Fontes, é um dos grandes especialistas mundiais. O património imaterial, festas populares e religiosas, sem esquecer que, curiosamente, e sempre me fez bastante confusão, as grandes festas da freguesia, em setembro, são em honra de Nossa Senhora de Lourdes e não do patrono da paróquia São Roque. As touradas estacionais ou a culinária, as instituições públicas, recreativas, culturais, cívicas e desportivas. É impressionante a quantidade de instituições existentes nos altares. A atividade económica, um conjunto de factos e acontecimentos que a autora classifica como curiosidades, que influenciaram a vida da comunidade, e ela refere sismos, a imigração, doenças, motins, a guerra colonial, a eletricidade e água canalizada, ou a justiça da noite, que os mais velhos não conheceram, mas tiveram bem, entre muitos outros. Personalidades típicas e ilustres e a toponímia dos lugares da freguesia. O livro é completado por uma lista das obras publicadas, que foram utilizadas pela autora, bem como dos documentos por ela consultados, e por vários anexos, onde são reproduzidos alguns documentos de interesse para a história da freguesia, como o projeto de arquitetura do Passal, ou a partitura do hino de altares, da autoria de um ilustre músico altarense, o Sr. José Caetano Martins, toda a gente conhecia como Joaquim Caetano, entre outros. Aliás, eu suponho que é esse hino que vai ser executado aqui. Este livro, assim, é um compêndio de quase tudo o que hoje em dia é possível saber sobre a freguesia dos Altares e a sua história, deixando, no entanto, a porta aberta para que outros investigadores, se encontrarem novas informações e documentos, o completem no futuro. São muito poucas as freguesias das nossas ilhas que se podem orgulhar de ter a sua história disponível em livro e certamente nenhuma está com a dimensão e o rigor com que, com esta obra, os altares passaram a contar. Louvo, por isso, além da autora, a Junta de Freguesia que teve a ideia de escrever este livro e acarinhou a sua execução, e as pessoas da freguesia que se disponibilizaram para dar os seus testemunhos e informações. O que é particularmente importante, já que as pessoas com idade acima dos 60 anos constituem a última geração que ainda conheceu a freguesia e a ilha com muitas das suas características tradicionais, que, entretanto, mercê do progresso e da globalização permitidos pelo telefone, pela rádio, pela televisão, pela informática e pela internet, e também pela educação escolar, se foram modificando e até desaparecendo. No entanto, foram os acidentes e factos da história passada que formaram aquilo que nós somos hoje. Acidentes e factos cuja memória, se a soubermos perceber e proteger, passaremos para as novas gerações. E já termino. O livro da Assunção Mel vem dar um enorme contributo para que as novas gerações, as que já existem, mas que já não têm memória, e as que virão depois, conheçam a sua história e delas possam orgulhar. Cabe aqui uma palavra sincera de valorização do empenho que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo colocou na sua edição, patrocinado através do seu Presidente, já referido e elogiado por Sr. Aldo Menezes, e do Altarense, que, além disso, integra, é um dos felizes contemplados na lista das personalidades ilustres dos altares. E é também para isto que servem as instituições municipais. O municipalismo é das instituições mais antigas da história de Portugal e que podia
mais próximo da população, e aquilo que os municípios conseguem fazer porque conhecem o terreno e porque valorizam o seu território e as suas gentes. Uma das coisas boas que os municípios podem fazer é contribuir para que as memórias se não percam. Quero acabar por felicitar a autora, além daquilo que disse do livro, mas só o título do livro vale o livro todo. Altares da Memória, porque aqui temos vários sentidos. Quando o Fernando Pessoa escreveu o seu livro mais conhecido, A Mensagem, o nome de mensagem aparece, não é a mensagem que a gente manda para SMS, tem um valor muito mais profundo. Ele partia de um verso de Virgílio, do poeta Virgílio, e de outras expressões latinas, mas no caso de Virgílio, ele pegou na frase de Virgílio, mens agitat molem, ou seja, a mente é que comanda tudo. Portanto, é a inteligência que põe as coisas a funcionar. E então ele pega na palavra mens, nas primeiras letras de agitat, e depois a sílaba final de molem. Portanto, e dá mensagem. Mas, nestes jogos todos que ele faz para construir o título, vai também pegar numa expressão latina em que aparece a palavra mensa, mesa, no sentido de altar. E, portanto, aqui, os altares da memória podem ter digamos, esse valor oculto, que é algo que é exposto, que está ao serviço dos outros, mas sobretudo que expõe as joias, aquilo que é precioso. Portanto, os altares, nesse sentido, os altares da memória é aquele prato, aquela mesa, onde se coloca a memória daquilo que foram os nossos antepassados e que são, em certa medida, e em muito, responsáveis por aquilo que somos hoje. Por isso, os altares da memória, esse conceito de altar e o jogo de palavras com o nome da freguesia, eu creio que era o objetivo era esse, o jogo de palavras com o nome da freguesia, mas já agora também pensar na expressão latina enfim, da exposição das joias, das gemas, como se dizia, para a exibição do público. E a memória. Sem memória, todos nós morremos. Com memória, os jovens todos daqui, espero que André e os outros de idade dele que estejam por aí ou que estão nas suas casas, daqui a 60 anos ou 70 anos, ainda serão jovens dinâmicos, nenhum de nós já estará cá, mas eles é que serão os guardadores da memória. Muito obrigado a todos e muitos parabéns. Nós continuamos aqui na freguesia dos Altares e agora juntamente aqui o Sr. Dr. Fagundes Duarte. Muito obrigado por essa pequena reportagem. Sr. Doutor, fale-me um bocadinho deste livro. Este livro é de facto muito bom, na medida em que conta a história da freguesia dos Altares, mas uma freguesia é sobretudo uma comunidade de pessoas. E a autora tem a preocupação de pegar, ir às origens, aquilo que é possível saber. Na altura não havia muitos documentos. Vai à procura de informações acerca do nome da freguesia, dos primeiros habitantes, mas sobretudo da vida social, cultural, humana que se estabeleceu aqui há pelo menos 500 anos. Ainda permanece cada vez mais viva. É muito importante que as freguesias rurais façam a sua história, porque a história dos Açores, a história de Portugal, a história do mundo é feita a partir destas pequenas histórias das comunidades, que é que dão a vida, que é que têm as ideias, que é que trabalham, que é que produzem. Isso é extremamente importante. Este livro dá uma visão geral da história da freguesia, sem nunca esquecer o passado e o presente, ou seja, o presente que nós temos hoje é o resultado de um processo histórico que dura há muito tempo e continua. Nós somos o resultado do trabalho dos nossos antepassados e isso está bem patente neste livro. Mas para além de estar bem patente no livro também é o futuro, porque os nossos
os nossos jovens, os altarienses e todas as outras pessoas poderão conhecer no futuro o que era a história desta freguesia. As pessoas que hoje em dia têm menos de 60 anos praticamente já não têm memória daquilo que viveram aqueles que são mais velhos e que, pela lei da vida, estão a morrer. Os jovens de hoje em dia, se não lhes for passada essa informação, desconhecem, vão ficar a desconhecer totalmente a razão de ser da freguesia, da sua própria existência. Por isso é que é fundamental que se faça este tipo de trabalho, porque, como disse, é a partir daí que os jovens vão perceber porque é que são assim e possivelmente alguns irão pegar nele e continuar para o futuro a desenvolver, porque há sempre coisas que escapam, há sempre coisas que não se conhecem, mas há um momento em que aparece um documento, aparece uma informação que é importante para nós percebermos a história. Foi um orgulho enorme, é sempre um orgulho quando se lembram de si, neste caso agora para fazer a apresentação do livro. Sinto um orgulho, disse logo que sim. Como é que foi Sim. Tem hábitos já de... Por várias razões. Primeiro porque o meu pai era dos altares e, portanto, foi músico nesta filarmónica e por isso tenho uma ligação afetiva aos altares. Por outro lado, também conheço a autora, aliás ainda somos parentes, embora longínquos, mas sobretudo acho que é de valorizar o trabalho das pessoas que dedicam anos da sua vida a fazer este tipo de investigações. A Assunção Melo levou 8 anos para que 6 ou 8 anos, não é, a fazer este livro, porque tudo aquilo, estas 500 e tal páginas deste livro são o resultado pequeno de um trabalho enorme de recolha de informação, quer de documentos, quer de depoimentos orais das pessoas mais velhas que ainda conheceram várias situações e, portanto, é de valorizar esse trabalho e, pronto, obviamente não teria tenho todo o gosto em fazer a apresentação e não podia ser de outra maneira. O senhor aqui dos altares, de lá fora, essa reportagem vem passar na Artísia, muita gente vai ver. Uma mensagem para essas pessoas, para os nossos que estão lá fora. Bom, a mensagem, não vou dizer que comprem o livro, porque não me compete a mim fazê-lo, mas é muito importante que as pessoas que estão fora, que são naturais de cá e que estão fora, tenham acesso a este tipo de informação, até porque estão num contexto novo, num país diferente, com uma língua diferente, os seus filhos e netos provavelmente já nasceram lá e é muito importante que eles tenham a informação acerca das suas origens e por isso é de aproveitar e de incentivar que assim seja. Desculpe, mas é mesmo a última pergunta. A Junta de Freguesia, para isso que está cá, num sentido de movimentar, de dar a conhecer as suas raízes e, nesse caso, é de facilitar e dar os parabéns por esse interesse. Claro, a Junta de Freguesia, que é que teve a ideia de fazer este livro e que acompanhou, tanto quanto eu sei, não foi a atual junta, sim. mas as várias juntas que deram o seu apoio e se interessaram por isso. É de louvar este trabalho. Aliás, não deve haver muitas freguesias, muitas juntas de freguesia, por isso Açores fora, que tenham tido essa preocupação. É de louvar e incentivar a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal também que apoiou a edição e que possivelmente vai ter à porta daqui por diante outras juntas de freguesia a pedir apoio para fazerem livros idênticos. E isso é fundamental. Este livro funciona um pouco como um pontapé de saída num grande jogo que é o jogo da memória. Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Doutor Fagundes Duarte. É sempre um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para vocês, para a RTA, para o Manuel Caneta Vídeo e também para o nosso canal Maré Norte. Ora, muito boa noite. Fui escolhido como leitor de serviço. Porém, apesar de achar que há muito mais por onde escolher, no entanto, agradeço a consideração. Não se assustem, eu não vou ler o livro todo. Deus me livre. Vou ler apenas 2 episódios, um
do século XIX e outro do século XX. Os dois têm o seu quê de grotesco fúnebre. Então, é assim. A primeira leitura consta das páginas 148 e 149, onde é relatado um funeral que mais parece o jogo do empurra, se me permitem esta expressão. A segunda leitura vem na página 477 e com o seguinte título: A História Fantástica de um Mancebo que não morreu. Sabe-se que foi no ano de 1881 que se fizeram as divisórias de pedra e já nessa data foi reservado um lugar próprio para o enterro dos não crentes, amantizados, excomungados, suicidas e crianças não batizadas. O Sr. Joaquim Catano refere que esse lugar ficava à entrada do lado direito, encostado à ribeira de São Roque, e era separado por uma parede revestida por trepadeiras semelhantes às que atualmente podemos ver nos muros dos caminhos. Mais tarde, essa cerca foi destruída de modo a não distinguir os credos nem religiões na última morada. Foi relatado que nesse espaço também era conhecido como Cemitério das Palmeiras. A questão da divisória do cemitério foi colocada num ofício pelo regedor João Caetano Martins ao administrador do Conselho de Angra do Heroísmo, quando é 10 e 11 de janeiro de 1880 dá conta de um suicídio na freguesia dos Altares de um indivíduo do sexo masculino, cujo teor foi dado conhecimento ao Sr. Bispo para fins de orientação sobre o procedimento a adotar, tendo-lhe sido comunicado o seguinte: o Sr. Bispo da Diocese ordenou que ele se enterrasse em qualquer dos cemitérios desta freguesia onde houvesse lugar separado por muros para aqueles que morrem fora do grêmio da Igreja. Como os muros só foram colocados no ano seguinte, o regedor informou que, em concordância com o parco, conduziu o cadáver para o raminho em cujo cemitério é que há divisão exigidas pela lei. Contudo, o ofício dá conta das peripécias que ocorreram e nos levantamentos populares, quando o regedor se estava a aproximar com o dito cadáver pelo caminho que conduz ao cemitério do Raminho, foi impedido por uma turba de homens armados de varapaus que gritavam dizendo: "Não passa por aqui." Falei àqueles sediciosos, dizendo-lhe que se não revoltassem contra a autoridade, mas o povo não quis saber da autoridade e impediu-me a passagem para o cemitério. Em vista disto, entreguei o cadáver ao regedor daquele lugar, dizendo-lhe que o tratasse de o mandar enterrar, e dirigi-me à minha casa. Ainda não tinha entrado na freguesia dos Altares, quando 4 homens do Raminho, com o regedor André Coelho Barbreia à sua frente, vieram depositar o cadáver no meio da estrada, perto da divisão das duas freguesias. Estes factos, presenciados por todos os habitantes da freguesia e pelo juiz ordinário que sempre me acompanhou, revoltaram os ânimos e precisam pronto castigo. Foi uma revolução contra os representantes de Vossa Excelência, e se agora o fizeram, amanhã farão o mesmo contra todos os poderes legalmente constituídos. Venho pedir a Vossa Excelência providências e espero-as imediatamente, mesmo que o cadáver ainda não se enterrou. Nem o mandarei enterrar sem receber ordens de Vossa Excelência
ou a força necessária para o fazer enterrar no lugar que me foi vedado por aqueles revolucionários. Os nomes dos principais sediciosos dá-los-ei a Vossa Excelência logo que me forem exigidos. Por este episódio, relatado nos ofícios da Auditoria Administrativa, mas que não deixa de ser caricato, aferimos não só a dificuldade de enterrar um suicida, mas também da rivalidade ainda existente entre duas freguesias, sendo que o Raminho tinha sido recentemente constituído. Passamos agora à página 477. A história fantástica de um mancebo que não morreu. O relato que se segue foi noticiado no jornal A União e no jornal Portugal, Madeira e Açores, datado de 8 de agosto de 1949. Um mancebo da freguesia dos Altares, Joaquim Veiga de Melo, encontra-se desde há tempo a cumprir o seu serviço militar. Militar na base aérea número 4. Adoeceu em dada ocasião e, por fim, a conselho médico, naturalmente, deu entrada no Hospital Principal de Lisboa a fim de ser operado ao estômago ulceroso. Decorreram os dias, as semanas, até que o pai recebeu uma carta particular com a infausta notícia do falecimento do soldado Joaquim de Melo. Os progenitores choraram a perda do moço, lamentaram a impossibilidade de o acompanhar à sepultura, vestiram o luto, a exprimir a sua manifestação de pesar e mandaram celebrar uma missa por sufrágio da sua alma na Igreja dos Altares, no passado 15 do mês de junho. E ei que agora, no último sábado de agosto, de avião, o rapaz chegou vivo e supomos que operado felizmente. A notícia da carta tinha sido falsa. O leitor, se tem filhos, avalie o misto de alegria e de surpresa que colheu os pais e os parentes do soldado Melo. Disse. Duas surpreendentes e hilariantes histórias retiradas do livro e lidas pelo Moisés Mendes. O Moisés completou recentemente 80 anos, 46 deles dedicados ao grupo de teatro Pedra Mó, fundado em março de 1978. Não é possível falar da história dos Altares sem falar com o Moisés ou sem falar do grupo de teatro. Como retrata o livro da Assunção Melo, o Pedra Mó foi responsável ao longo dos anos pela formação de atores, técnicos, de público, de massa crítica e pela promoção do gosto pelo teatro. Antes de ser um distinto professor universitário, o professor Alan Menezes foi o primeiro eletricista do grupo Pedra Mó. Aliás, dezenas de jovens passaram por este grupo de teatro. A própria Assunção Melo também integrou o grupo Pedra Mó. Ela nasceu nos Altares e cresceu na casa aqui em frente. É a própria que descreve no seu livro que nas noites de verão e em criança ouvia da janela do seu quarto os sons da filarmónica do Sagrado Coração de Jesus. E uma vez que falamos em memória, também a recordo, ainda em miúda, mergulhada nas águas das piscinas dos biscoitos, na busca de objetos e pedras que fossem de cores e formas distintas. Provavelmente estaria aí a despontar o seu interesse pelas artes. Ela é, como já foi referido pelo professor Luís Fagundes Duarte, doutorada em História da Arte. Não vou repetir o que já foi dito, vou só acrescentar que dos livros publicados realço o Carnaval da Ilha Terceira, Emoção e Catarse, e o livro sobre o processo de classificação de Angra do Heroísmo como Património Mundial. Altares da Memória é o seu último livro, é um livro que a Assunção Melo dedica ao seu pai, João Leonel Esteves Correia. E como escreveu a Cidália Parreira, para muitos de nós ela não deixará de ser a Sãozinha do Sr. João Leonel. Excelentíssima Senhora Presidente da Junta de Freguesia dos Altares, Cidália Parreira,
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Dr. José Gabriel Alma Menezes, Excelentíssimo Orador, Professor Dr. Luís Fagundes Duarte, Excelentíssimos Presidentes da Sociedade Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e da Casa do Povo dos Altares, Excelentíssimas entidades civis religiosas, meus amigos, demais convidados. Boa noite a todos. Antes de mais, para mim é uma honra estar aqui presente com esta monografia sobre a freguesia dos Altares perante o escrutínio da ilustre plateia. O vosso sentimento de amor e de orgulho a esta freguesia que nos liga no sangue e nos afetos terá de me perdoar a ousadia. Este Altares da Memória é apenas um pequeno contributo do muito que poderá ainda ser feito. É um leve descortinar de véus. A história é o registro da memória e esta não poderia ficar presa à espuma dos dias. O advento das micro-histórias é também um ensejo, sobretudo se estiver votada às periferias das periferias. Portanto, esta monografia registra o que foi encontrado nos arquivos e na memória das pessoas. Uma amostra e, portanto, não poderá ser encarada como uma história das famílias nem dos acontecimentos que se repercutem nas histórias de cada um. Obviamente que tive várias ajudas sem as quais não poderia estar aqui a honrar a vossa presença. Em primeiro lugar, meu pai, seus registros e histórias sempre presentes na vida da nossa casa, mesmo aqui ao lado, embalada, como a ação disse, pelo som dos ensaios desta filarmónica e desta comunidade. Ele foi, efetivamente, o meu primeiro historiador de arte. Com ele, aprendi a emocionar-me perante o gótico flamejante e tardio, manuelino, do portal axial do Mosteiro dos Jerónimos. Perdi a conta das vezes que ele repetia quantos passos deram em volta dele e ele sabia-os de cor. Minha mãe, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, meus tios, Fátima e José, guardiões da memória do saudoso fotógrafo Joaquim Barreira, meus padrinhos Fátima e Eduardo, meus primos, e são mais de 30 os primeiros, meus amigos que escreveram a fortuna crítica, Joel Neto, Francisco Nogueira, Álamo Oliveira, Dimas Lopes, Moisés Mendes, Manuel da Costa Fontes e Vítor Serrão, ao padre João Maria Mendes, autor do prefácio, e Eduarda Mendes, revisor e autora do prefácio, fotógrafo Paulo Henrique Silva, autor das fotos atuais do livro, orador professor Luís Fagundes Duarte, também netas de freguesia, ao designer, marido e confessor Rui Melo, meu filho Rafael, São Rocha, que nos obsequia com a apresentação e a organização deste evento, ao André Martins, ao Moisés, que é uma verdadeira entidade cultural desta freguesia, à Vanessa, à Marisa, tantos outros que se empenharam e me fizeram corar tamanha generosidade. Professor Alma Menezes, apoiante incondicional deste e de outros livros, aos presidentes de junta, e refiro-me no plural, pois este livro se me compara à construção de uma catedral, claro que não comparando, com as várias campanhas de mestres de obras, e são eles Salvador Lopes, José Carlos Santos, Cidália Parreira, Lúcio Souza, que ao longo destes 8 anos tiveram a paciência e confiança de que um dia eu iria acabar esta empreitada. Meus convidados para o complemento de capítulos, Salomé Menezes, para a Geologia, Silvana Correia, minha irmã, para a Escola e para a Telescola, Cristóvão Azevedo, para o capitão aviador Frederico Coelho de Melo, meus informantes, em especial. Agora vou começar pelos já falecidos, Sr. José Caetano Martins, mais conhecido por Joaquim Caetano Martins, Manuel Gabriel Lopes, cuja filha está aqui, António Faria, que está aqui, que muito me honra com a sua presença do alto dos seus 100 anos de vida, Doralice Diniz, sua esposa, Teresa Veiga, que também está aqui, Maria Aurora Rocha, que apoiou incondicionalmente este projeto, Carlos Coelho, meu cunhado, Maria de Lourdes Menezes, José João Soares de Sousa, Rosa Augusta Mendes, Carolina Menezes, parceira no arquivo e em especial parceira no Passal dos Altares,
e orgulhosa regente desta Filarmónica, Padre Hermínio, que nos recebeu neste percurso, muito grata a todos e a todas que estiveram presentes, e esta foi uma jornada muito errante. E é neste intermeio que me realizo, enquanto historiadora metida nos arquivos e enigmas da história. Advirto o leitor que este livro, em jeito de memória, não relata uma história sem espinhas nem espinhos. Bem pelo contrário, encontrarão relatos realistas que são a amostra de uma sociedade rural votada séculos ao esquecimento. Espero que, ao registar o passado desta comunidade, que sintam sobretudo esperança, reconhecimento e orgulho. É, de certa maneira, saber de onde se vem e ter a coragem de se assumir quem se é. Quem não conhece o seu passado não se orgulha do seu presente. Eu orgulho-me de ter vindo de um povo que jurava sobre o adro da Igreja não revelar os segredos da transformação do pastel que ia para a Flandres. Eu orgulho-me do património quinhentista da Igreja de São Roque, das milícias que se formaram, dos mancebos e dos soldados que foram para a guerra. Orgulho-me das mulheres que amamentaram os seus filhos e os filhos dos outros, dos carroceiros que atravessavam o mato todos os dias, não é, Sr. Faria? Em viagens difíceis, dos caboqueiros e dos plantadores da queimada. Orgulho-me dos justiceiros dos baldios, dos benfeitores que compraram sinos, sacrários, santos e rosários. Orgulho-me das 2 bibliotecas fixas, sendo uma da Gulbenkian. Orgulho-me do pioneiro da aviação dos Açores, das viúvas e dos doentes. Orgulho-me das mulheres e dos homens que em criança não comiam carne nem bebiam leite, dos que faziam mesinhas e curavam feridas. Orgulho-me de todos os resistentes que taparam muros, construíram casas e pontes, chafarizes e pias. Eu orgulho-me de tudo isso. Este pequeno contributo é apenas o começo. E aqui hoje estamos para ultrapassar essas periferias e para dar voz aos meus heróis anónimos, que são os antepassados de todos nós. Obrigada. E junto a mim tem a senhora Assunção Melo, autora do livro que hoje vai ser lançado aqui nesta freguesia. Senhora Assunção, muito obrigado por essa pequena reportagem. Como foi escrever este livro? Levou muito tempo. O que é que conta? Qual é a essência deste livro? Antes de mais, quero agradecer o convite para a reportagem e mandar um grande beijo para os meus tios e primos que estão na Artísia, meus familiares, que temos muitos altarenses na Artísia. Este livro para mim foi um gosto e uma honra. Fui convidada há 8 anos pela Junta de Freguesia para fazer uma história dos altares. É claro que isto é uma recolha não só da história, como também das memórias, porque eu tenho muitos testemunhos orais de pessoas que deram o seu testemunho com alguns anos já em cima e que permitiu compreender muito desta história, e claro que também fui para os arquivos paroquiais e administrativos dos regedores e também consegui compreender muito daquilo que se passou nesta freguesia. A sua profissão é? Eu sou historiadora de arte. Foi bonito, foi, como já disse há pouco, a recolher os dados. Algumas dessas pessoas recolheu testemunhos que já faleceram, sim, mas deve ter sido muito interessante, não? Sim, foi muito interessante. Realmente tem muita pena que 2 pessoas a quem recolhi testemunhos orais já faleceram, o Sr. José Catano, mais conhecido por José Catano Martins, e o Sr. Salvador, o Sr. Manuel Gabriel Lopes, que foi presidente aqui da Junta de Freguesia. Essas pessoas, entretanto, faleceram. Claro que tenho, por exemplo, muito gosto que o Sr. António Faria, que fez agora 100 anos e que venha, o neto já me disse que ele vem ao lançamento do livro, tem um testemunho muito interessante. É claro que esta história não é uma história só de feitos heroicos, temos aqui do bom e do mau, mas eu quis traçar o percurso desta freguesia porque para mim os heróis são mesmo estas pessoas anónimas. Já agora uma palavrinha para a diáspora, para a Artísia, já que tem lá muita filha. Olha, eu quero mandar um grande abraço porque tenho muito familiar na Artísia, muitos familiares nos Estados Unidos da América. Quero dizer que acho que vão gostar muito do livro e que comprem o livro porque vão se rever em muitas histórias que ali estão. Sim, senhores, foi mais uma reportagem. Muito obrigado, doutora, e muito sucesso com o seu livro. A capa está lindíssima, o palco está lindíssimo,
cenário de fundo é lindíssimo. Muito obrigado e até uma próxima. Vamos? Em 2024 não deveria ser necessário realçar o papel da mulher na sociedade, mas os sinais de desigualdade persistem e algumas ideias defendidas publicamente e até registadas em livro apontam para um claro e perigoso retrocesso. Por isso, não posso deixar de sublinhar, no final desta sessão, que foi o empenho de uma autarca e o trabalho de pesquisa de uma investigadora que nos reuniu aqui. Obrigada. Vamos encerrar esta sessão de lançamento do livro Altares da Memória, o advento das micro-histórias na periferia das periferias, da autoria da Assunção Melo, com o hino da freguesia. A letra é do Álamo Oliveira e a música de Joaquim Caetano Martins. Vai ser interpretada pelo Grupo Coral da Paróquia dos Altares e pela Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus. A Junta de Freguesia agradece a vossa presença e convida todos para um porto de honra na sede da Casa do Povo dos Altares, onde decorrerá a sessão de autógrafos pela Assunção Melo. Boa noite e obrigada pela vossa presença. Quando